Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, meus irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, por esta oportunidade de estar aqui passando para fazer uma pergunta para meus amados irmãos e irmãs e deixar uma palavra ao teu coração nesta noite. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a cada um que tem se inscrito no meu canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um, que Deus abençoe a vida de cada um e continue assistindo meus vídeos, glória a Deus, Às vezes eu demoro um pouco colocar vídeo assim, mas eu sempre coloco, glória a Deus, E que Deus abençoe a cada um, amém? E aquele que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal aí, entre no meu canal, se inscreva no meu canal, assista os vídeos, amém? Pode compartilhar os vídeos, glória a Deus. E que Deus garante o milagre e a vitória na vida de cada um. Então, meus amados irmãos, a pergunta que eu quero fazer nesta noite, glória a Deus, é o seguinte: quem é o divisor no meio do povo de Deus? Quem é o divisor? É aquele que sai da sua denominação, ordenado por Deus, para fundar um ministério, ordenado por Deus, tá? Não pelo homem, por Deus. Para fundar um ministério, ou é aquele que sai em desobediência e funda um ministério sem Deus mandar, sem Deus confirmar. Eu queria que os irmãos comentassem nesse vídeo, glória a Deus, qual a sua opinião, o que você sabe, conforme a palavra, o seu achar, comente aí no vídeo aí, amém? Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma passagem que fica em 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim, a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, do meio do povo de Deus tem saído falsos profetas. E tem se tornado os falsos profetas, falsos mestres, com seus ensinamentos, glória a Deus, E eu quero ler aqui também em Judas, versículo 17 ao 19, que diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Você está entendendo a palavra? Meus amados irmãos, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta e deixando essa palavra para vós? Porque, meus amados irmãos, hoje em dia, o que a gente vê, irmãos
chamam outros irmãos de divisores. Irmãos que saiu debaixo da bênção de Deus, irmãos que saiu debaixo da bênção de Deus, mas guiado pelo Espírito Santo. Deus quem ordenou para que ele saísse para fundar um ministério. Glória a Deus. Entendemos, irmãos? Nós não devemos já lançar uma palavra contra o irmão, dizer que é um divisor. Você tem que saber se ele é divisor. Não, você tem que ter a certeza. Você tem que saber o que é divisor dentro da palavra de Deus. Você tem que saber o que é divisor. Para você chamar uma pessoa de divisor, um irmão de divisor, você tem que entender a palavra, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Entendemos, irmãos? O divisor dentro da palavra de Deus é aquele que sai sem a direção de Deus, da denominação, e coloca um ministério para ele. Coloca, funda um ministério ali para ele, sem a direção de Deus, debaixo de desobediência. Isso é divisor. E outra também. Divisor é aquele que ele sai, funda um ministério, ou mesmo que ele não funda o ministério, mas se ele está pregando a palavra em desacordo com a palavra de Deus, se ele está pregando, dizendo que está pregando a verdade, mas ele não está pregando a verdade para as ovelhas, para o povo se libertarem, então ele é um divisor, porque ele está pregando, pregando o que não está na Bíblia. Não está pregando a verdade, então ele está distorcendo a verdade. Ele está distorcendo a verdade. Porque olha o que diz aqui no versículo 19 de Judas. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Entendeu? O que promove divisões, ele não tem o Espírito de Deus. Ele não anda na direção de Deus. Não adianta. Não adianta que não anda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 24 vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 24, 10 e 11, que diz assim: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está acontecendo hoje. Muitos estavam sendo enganados por falsos profetas, por falsas doutrinas demoníacas, doutrinas de homens, doutrinas que não está na Bíblia, doutrina que não está na Bíblia, a qual nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ordenado. A palavra de Deus está escrita. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você não tem que dar ouvidos a homens, dar ouvido a homens carnais, a homens que não é dirigido por Deus, a ensinos demoníacos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui o versículo aqui para meus irmãos aqui em Judas. Glória a Deus. Que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. No versículo, Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí. Fica com esta palavra. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Um beijo no coração de cada um, meus irmãos, irmãs. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vós. Amém? A paz do Senhor Jesus.